Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Cálculo 2. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo sobre limites de funções de duas variáveis. E agora nós vamos apresentar para vocês uma estratégia para que vocês podem utilizar para mostrar que determinados limites não existem, né? Então, a estratégia ela é muito eficaz, né? Então, por isso que eu não estou falando que ela é fácil, estou falando que ela é eficaz, tá? A estratégia é eficaz, mas dependendo do que você está trabalhando, ela pode ser trabalhosa, tá? E vai precisar de certo raciocínio da parte de quem está resolvendo o determinado exercício, tá certo? Bom, a nossa bibliografia continua sendo a mesma e nós vamos nos basear de novo no livro do Stewart, né? O que nós vimos no vídeo anterior? No vídeo anterior nós vimos a noção intuitiva e também a noção formal de limite, que foi apresentado dessa forma, né? Então, vamos supor que você tem uma função de duas variáveis, definida num certo domínio, que contém os pontos próximos de um certo ponto AB. Tá? Então, o ponto AB pertence o ponto AB não precisa pertencer ao domínio da função, ou seja, a função pode não estar definida no ponto AB, mas em volta desse ponto, os pontos em volta, os pontos na vizinhança do ponto AB, precisam estar no domínio da nossa função. Então, essa é a nossa situação aqui, tá? Então, o ponto AB não precisa estar no domínio, mas a vizinhança do ponto precisa estar no domínio da função. Nós vamos dizer, então, que o limite da função, quando xy tende a AB, é L, se para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior do que zero, tal que, para todos os pontos do domínio, tais que a distância do ponto xy até o ponto AB for menor do que delta e maior que zero, então o módulo da f de x menos L é menor do que epsilon. O que isso está nos dizendo? Isso está nos dizendo o seguinte, né? Que dado um intervalo em torno do L, então o limite da função vai ser L, se para todo intervalo aberto em torno de L, você consegue um disco aberto em torno do AB, com centro em AB, de tal forma que todos os pontos do disco são mapeados dentro deste intervalo desse intervalo aberto que você considerou em torno do L. Então, para todo intervalo aberto em torno de L, existe um disco com centro em AB, de tal forma que os pontos do disco são mapeados todos dentro do intervalo em torno de L. É isso que está dizendo a definição, tá certo? Então, é isso que está nos dizendo. Essa raiz quadrada aqui significa a distância do ponto xy até o AB, e isso daqui significa, então, que você está a função, né, os pontos f de xy, eles estão dentro desse intervalo de L menos epsilon até L mais epsilon, tá certo? Bom, essa era a definição e essa aqui é uma interpretação via diagramas de flecha. Nós já vimos no final do vídeo anterior que para funções de uma única variável, para você fazer o x se aproximar de um número A, você tem só duas possibilidades. Ou ele se aproxima pela esquerda, ou ele se aproxima pela direita. Se você quer se aproximar do número 1, ou você se aproxima de números que são menores do que 1, ou você se aproxima de números que são maiores do que 1. Então, quer se aproximar pela esquerda, por números menores. Começa com 0,9, 0,99, 0,999 e assim por diante. Quero me aproximar pela esquerda, então começo lá com 1,1, 1,01, 1,001, e você vai se aproximar cada vez mais do 1. Então só tem duas formas, ou pela esquerda por valores menores, ou pela direita por valores maiores, né? E aí vale lembrar que para você determinar que um limite não existe, você determina os limites laterais. Limite quando x tende a pela esquerda e limite quando x tende a pela direita. Se esses dois limites laterais aqui forem distintos, então você pode dizer que a sua função, que o limite quando x tende a da função não existe. Limites laterais distintos, o limite da função não existe, tá? O problema é que para funções de duas variáveis, a situação não é tão simples. Por quê? Porque no plano você consegue se aproximar do ponto AB por diversas maneiras. Aliás, as maneiras de você se aproximar são infinitas. A quantidade de direções é infinita, né? Então, olhe, por exemplo, para essa figura aqui. Para você se aproximar
do ponto a B, você tem aqui nós esboçamos 4 formas, 4 maneiras distintas de você se aproximar do AB. Aqui tem 4 de todas as infinitas que existem, né? Então, para você se aproximar do AB, basta que o que você se mantenha dentro do domínio da função, pega um caminho que está dentro ou parte de um caminho que está contido no domínio da função, e aí você consegue avaliar o que acontece com a função nesses pontos desses caminhos que você considerou, tá certo? Então, mas o importante aqui é você perceber que há infinitas formas de você chegar no ponto AB. Há diferentes maneiras, há infinitas maneiras. Se você quer se aproximar, olha aqui para o eixo X, olha para o A. Para você se aproximar do A, ou é pela esquerda ou pela direita. Agora, no ponto AB, não. No ponto AB são infinitas maneiras de você se aproximar, tá certo? E aí você olha para essa definição aqui, ó, e o que nos diz a definição? A definição fala o seguinte, que a distância de f de xy até L, ela pode ser tão pequena quanto você queira, e para isso você diminui a distância do ponto xy até o AB. Você toma ela suficientemente pequena, nunca zero, nunca toma o xy igual ao AB, mas toma os pontos xy tão próximos do ponto AB quanto for necessário para que a distância do f de xy até o L seja tão pequena quanto você queira. Tá? Então é isso que está dizendo a nossa definição. Olha que a definição ela se refere à distância do ponto xy até o AB. Olha aqui, ó. Olha para a definição. Cadê? Aqui está a definição, olha só. Ela está dizendo, ó, você pode tomar a distância tão próxima quanto você quer, né? A f de xy e o L, eles distam tão pequeno quanto você queira, desde que a distância do xy até o AB seja pequenininha também. Tá? É isso que está dizendo a definição. Ela não diz como você deve chegar até o ponto AB, como que tem que ser essa aproximação. Ela só tem que dizer, olha, a distância de xy até o AB tem que ser bem pequenininha, se a distância do f de xy até o L for pequenininha também. É isso que está dizendo. Ela não diz a direção que você tem que tomar. Portanto, se o limite existe, a f de xy tem que se aproximar do valor, do valor limite, não importando a forma como você chega do xy até o A. Como que você aproxima o xy do A. Né? Não importa o caminho. Né? Portanto, o que nós temos? Que se você achar dois caminhos diferentes de aproximação, dos quais a f de xy tem limites distintos, então esse limite, quando x tende a AB, quando xy tende a AB, da f de x não existe. Ou seja, se para caminhos diferentes você encontrar limites diferentes, se para caminhos diferentes você encontrar limites diferentes, então você pode dizer que o limite da função, quando xy tende ao AB, não existe. Tá? Como na reta, a ideia é a mesma da reta. Só que na reta você tinha uma grande vantagem. Só tinha duas formas de se aproximar, pela esquerda e pela direita. Aqui não. Aqui há infinitas formas de se aproximar. Tá? Então, se há dois caminhos distintos, de modo que a função tende a limites distintos, então o limite da função não existe. Formalmente, se a f de xy se aproxima de L1, quando xy se aproxima de AB ao longo de um caminho C1, e se a função se aproxima de um certo limite L2, quando o xy se aproxima de AB ao longo de um outro caminho C2, e se esses limites forem distintos, então o limite da função f de x ela não existe. Tá certo? Cuidado. Se você tem limites distintos por caminhos distintos, então o limite não existe. Se você encontrar limites iguais por caminhos distintos, você não pode concluir nada. E nós já vamos ver o porquê, tá certo? Mas vamos começar com o exemplo que nós vimos no vídeo anterior. No vídeo anterior, nós determinamos que este limite aqui ele não existe, né? No vídeo anterior, nós adotamos essa função aqui. A função era g de xy igual a x² menos y² sobre x² mais y². Observe, lá nós fizemos tabela, né? Nós fizemos uma tabela dos valores
que a função assume em torno do xy, e nós percebemos que não, para essa função, cara, não tinha valor limite. Né? Você não chegava num único número de aproximação da função. Né? Então nós vamos ver isso agora, como que você justifica isso usando caminhos distintos. Nós já fizemos lá, mas vamos fazer isso agora de uma maneira um pouco mais formal. Tá? Então qual é o desafio? Para mostrar que esse limite não existe, o desafio é encontrar dois caminhos, um nós vamos chamar de C1 e outro nós vamos chamar de C2. Esses caminhos eles têm que ser adequados, de modo que eles têm que ser tão adequados de modo que a g de xy se aproxima de valores distintos quando o xy se aproxima de 0, 0 ao longo desses dois caminhos distintos. Tá? Então é isso que nós vamos precisar encontrar. Dois caminhos, de modo que à medida em que xy se aproxima de 0 por esses dois caminhos, os limites, o comportamento da função vai ter que ser distinto. Tá? O primeiro caminho nós vamos escolher como sendo o eixo x, e o segundo caminho, que nós chamamos de C2, nós vamos chamar de eixo y. Olha como é que são os pontos do caminho C1. O eixo x, os pontos do eixo x têm essa forma aqui, ó, x e 0. Tá? O C2, que é o eixo y, ele tem pontos da forma 0, y. Tá certo? Então, o que acontece com a nossa função ao longo ao longo da curva C1? Ou seja, quando nós vamos nos aproximando do zero, utilizando pontos dessa forma aqui, utilizando o caminho do eixo x. Tá? Então, a g de xy vai ser g de x0. Né? Você joga y igual a 0 na sua função, e você vai obter isso daqui, que é x ao quadrado sobre x quadrado, isso é 1, sempre que o x for diferente de 0. Como nós estamos nos aproximando da origem pelo eixo x, então na aproximação, o x sempre vai ser diferente de 0. Tá? Então, o que vai acontecer? Ao longo do eixo x, a nossa função ela tende a 1 quando o ponto se aproxima da origem. Tá? Agora, quando nós pegarmos pontos do caminho C2, ou seja, do eixo y, quando nós vamos calcular a g nesses pontos, ou seja, a g dos pontos da forma 0y, nós vamos trocar x por 0, y vai se manter, isso vai dar menos y quadrado sobre y quadrado, isso vai dar menos 1, sempre que o y for diferente de 0, porque nós estamos nos aproximando, quando nós estamos nos aproximando da origem, utilizando o eixo vertical, ou seja, usando o eixo y, então a nossa função ela se aproxima de menos 1. Então o que acontece? A nossa função se aproxima do 1 quando o xy se aproxima da origem ao longo do caminho C1, ou seja, ao longo do eixo x, mas a função se aproxima do menos 1 quando o ponto xy se aproxima da origem ao longo do caminho C2, ou seja, ao longo do nosso eixo y. Beleza? O que nós concluímos, então? Nós concluímos que G tem dois limites diferentes ao longo de duas retas diferentes. Ou seja, o limite não existe. E isso, então, confirma aquela evidência que nós já tínhamos visto no vídeo anterior. Lembra quando nós tínhamos a tabela? Eu falei, olha, o que acontece se nós pegarmos pontos dessa forma aqui, ó? Lá no eixo x, pontos sobre o eixo x, a função vai valer 1. Se nós pegarmos pontos sobre o eixo y, a função vai valer menos 1. Você pode voltar lá no vídeo anterior e dar uma olhada. Se eu lembrar, eu vou colocar um cardzinho aqui, lá no vídeo anterior. Você pode observar, a tabela mostra exatamente o que nós concluímos aqui. Mostra exatamente esse comportamento da função g. Tá certo? E, portanto, a função não tem limite. Uma hora o limite dá 1, outra hora o limite dá 2. Por caminhos distintos, temos limites distintos, então o limite não existe. Tá? Agora vamos analisar esta função aqui. Ó. Olha para essa função. Olha para essa função aqui. O denominador, independente do valor de x e do valor de y, se x for positivo ou negativo, o quadrado vai dar sempre positivo. Aqui também, o y também, independente do valor, ele vai dar sempre negativo. Tá? Sempre positivo, desculpa. A questão toda está no numerador. Ora o numerador vai ser positivo,
ora o numerador vai ser negativo. Se você pegar, por exemplo, e zerar o x, o numerador vai ser sempre negativo. Certo? Para y diferente de zero, é claro. Se você zerar o y, o numerador também vai ser positivo. O numerador vai ser positivo. Então, ora o numerador é positivo, ora o numerador é negativo. Isso não quer dizer que o limite não exista, mas isso nos dá indícios de quais caminhos nós temos que pegar, né? Para mostrar que o limite não existe. Né? Nesse caso, eixo x, eixo y. Tá certo? Isso não vai funcionar sempre, tá? Isso não vai funcionar sempre, como nós vamos ver agora nessa função aqui, que é dada por xy sobre x quadrado mais y quadrado. Observe que o denominador é o mesmo. O numerador agora vai mudar. O numerador é o produto das duas coordenadas e o denominador é a soma dos quadrados das coordenadas. Nós, de novo, queremos saber o limite quando xy tende a zero. Por quê? Porque é nesse ponto que a função não está definida. Né? Se você tentar calcular f de 0, 0, vai te dar 0 sobre 0 e a indeterminação, então, não dá. Isso não significa que a gente não possa tentar entender o que acontece com a função em torno do eixo, em torno da origem, tá certo? Vamos continuar a utilizar os mesmos caminhos que nós utilizamos no exemplo anterior. Vamos ver o que acontece. Vamos pegar C1 como o eixo x, ou seja, os pontos da forma x0. C2 do eixo y, ou seja, pontos da forma 0y, e vamos ver o que acontece. Tá? Então, se você pegar pontos de C1 e calcular a f nesses pontos, você vai ter f de 0, 0, vai ser x vezes 0 sobre x quadrado mais 0 quadrado, isso dá 0 sobre x quadrado, isso dá 0 sempre que o x for diferente de 0. Claro, nós estamos nos aproximando da origem. Para pontos próximos da origem, ao longo do eixo x, o x é diferente de 0. Na origem, o x é 0, mas eu não quero saber na origem, eu quero saber na vizinhança do 0. Tá? Então, na vizinhança do 0, a função vale 0. Para pontos ao longo do eixo x, a função vale 0. Para pontos ao longo do eixo y, ou seja, para pontos dessa forma aqui, 0y, a f também vai valer 0, sempre que o y for diferente de 0. Né? Ou seja, pontos próximos da origem sobre o eixo y, a função também vai ser 0. Aí você quer cometer o erro que você não deve cometer. Não cometa o seguinte erro: concluir que o limite da função é 0. Você não pode concluir isso. Mesmo que você tenha encontrado dois caminhos, ao longo dos quais os limites são iguais a 0, os limites existem, estão iguais, você não tem como concluir que o limite existe. Isso significa apenas que você escolheu mal os seus caminhos para mostrar que o limite não existe. Foi isso que acabou acontecendo, né? Vamos tentar um outro caminho. Vamos tentar um caminho C3, que vai ser a reta y igual a x, né? Aí você começa a olhar, mas por que y igual a x? Olha só, quando y for x, e você trocar aqui o x por y, vai ficar x quadrado sobre x quadrado mais y quadrado. Olha só. Então, f de xy vai ser f de xx, x vezes x sobre x quadrado mais x quadrado. Certo? Porque se o y, ao longo dessa reta y igual a x, os pontos são dessa forma, né? Xx. Correto? Beleza. Então, isso daqui vai nos dar x quadrado sobre 2x quadrado. Isso vai dar meio sempre que o x for diferente de 0. Nós estamos nos aproximando da origem ao longo da reta y igual a x. Nós não estamos pegando x igual a 0, nem y igual a 0. Nós estamos pegando x diferente de 0, porque nós estamos nos aproximando. Então, nas proximidades da origem, ao longo da reta y igual a x, a nossa função vale meio. A função vale meio. E, portanto, a nossa função tende a 1 meio quando o xy se aproxima da origem ao longo do caminho C3. Então, pelo caminho C1, pelo caminho C2, a função se aproxima de 0. Pelo caminho C3, a função se aproxima de 1. Logo, o limite não existe. Este limite aqui, desta função aqui, este limite que nós queríamos analisar, esse limite não existe. Tá certo? Por quê? Porque para caminhos distintos, nós encontramos limites distintos. Para o caminho C1 encontramos 0, para o caminho C3 encontramos meio. Pronto. Caminhos distintos, limites distintos, a função não tem limite. O limite não existe nesse ponto. Tá? Esse é o gráfico daquela função.
Esse é o gráfico da função xy sobre x quadrado mais y quadrado, né? Quando os pontos se aproximam da origem pelo eixo x e pelo eixo y, a função tende a zero. A função tende a zero. Só que para os pontos da reta y igual a x, a nossa função ela se aproxima de um meio, né? Você pode observar aqui, ó, quando você está em y igual a x, você tem uma cumeeira aqui em cima. Sabe o que é uma cumeeira? Cumeeira é aquela telha, aquele acabamento que você coloca no telhado, quando você tem você faz um telhado nessa forma aqui. Deixa eu ver se está aparecendo. Quando você tem um telhado nessa forma, aqui em cima você coloca uma cumeeira para dar um acabamento para não chover lá dentro, né? É o que acontece aqui. Aqui você, nessa parte aqui de cima, ó, tá vendo? Aqui você tem uma cumeeira que vai dando um acabamento, digamos assim, bonitinho, redondinho aqui para o gráfico da nossa função. Tá? Para encerrarmos, vamos usar mais um exemplo, né? Esse exemplo aqui, a função é dada por x vezes y ao quadrado sobre x quadrado mais y à quarta. E nós vamos verificar agora se esse limite, quando xy tende a zero, se esse limite existe. Tá? Vamos utilizar algo parecido com o que nós fizemos no exemplo anterior. Tá? Vamos economizar um pouco de tempo agora. Não vamos mais analisar, porque se você falar, vamos analisar o que acontece com a função quando você tem quando você se aproxima da origem pelo eixo vertical, né, pelo eixo y. O x vai ser zero. X vai ser zero. Então essa função aqui vai zerar ao longo do eixo ao longo do eixo x, ao longo do eixo y, né? Ao longo do eixo x também, porque o numerador vai zerar, tá? Aí você pode se perguntar, mas e para a reta y igual a x? Então, em vez de fazermos para a reta y igual a x, vamos fazer para qualquer reta que passe pela origem, tá? Qualquer reta que passe. Por que a reta tem que passar pela origem? Porque se a reta não passar pela origem, você não se aproxima da origem por essa reta. Então você tem que pegar uma reta, você tem que pegar uma curva que passe pela origem, né? Curvas que passam pela origem são as retas que passam pela origem, né? Ou seja, retas dessa forma aqui, retas da forma MY, onde M é a inclinação da reta, né? Para retas dessa forma, como é que são os pontos de uma reta dessa forma? São da forma x, mx, já que o y é mx, né? Então, a função calculada sobre os pontos dessa reta, olha o que vai dar. X que multiplica mx ao quadrado, x quadrado mais mx elevado à quarta, né? Aqui você faz as contas, vai ficar o seguinte, ó. M quadrado x ao cubo sobre x quadrado mais m à quarta, x à quarta. Eu posso, aqui tem x quadrado, aqui tem um x quadrado, aqui em cima também tem um x quadrado, eu corto esse x quadrado, tá? Porque o x é diferente de zero, né? O x vai ser diferente de zero porque nós estamos aproximando da origem, então o x é diferente de zero. Então, no final das contas, você vai obter aqui m quadrado sobre x, 1 mais m à quarta x ao quadrado. Quando você fizer o xy tender a zero, ou seja, o x vai se aproximar cada vez mais de zero, então esse numerador vai se aproximar de zero, essa parte aqui do denominador vai para zero e você ainda tem 1. Então esse limite aqui, ele vai dar 0 sobre 1, que é zero. Então a função se aproxima de zero quando o ponto xy se aproxima da origem ao longo de retas desse tipo. De novo, tem infinitas retas, cujo limite é zero. Isso não significa que o limite da função é zero. Só significa que, ao longo de vários caminhos, ao longo de várias retas de aproximação da origem, a função se aproxima de zero. Mas e por uma outra curva? Vamos pegar, por exemplo, essa parábola aqui. Y igual a x igual a y ao quadrado. Essa parábola aqui, ela passa pela origem, portanto, é um caminho que nós podemos utilizar para nos aproximarmos da origem do plano. Esse é um caminho possível. Bom, já que o x é igual a y ao quadrado, então a f nesses pontos vai ser f de y quadrado y. Substitui e você chega nisso aqui, ó, y à quarta sobre 2y à quarta. Isso dá meio, sempre que o y for diferente de zero. Nós estamos nos aproximando pela parábola, então o y sempre vai ser diferente de zero nessa parábola. Portanto, essa função ela se aproxima de meio quando
o xy se aproxima da origem ao longo dessa parábola, né? Então você tem que fazer alguns testes, né? Então, para saber se esse limite existe ou não. Você vai fazendo alguns testes, né? Vai fazendo alguns testes. Eles não são aleatórios. Esses testes não são aleatórios. Por que nós escolhemos aqui a parábola x igual a y ao quadrado? Pelo seguinte, ó, quando você vai substituir aqui em cima você vai obter y à quarta. Jogando y quadrado aqui no lugar do x, você vai obter y à quarta e y à quarta de novo. Então você vai ter em cima y à quarta, e no denominador você vai ter 2y à quarta. Era mais ou menos o que estava acontecendo aqui. Aqui aconteceu mais ou menos a mesma coisa para essa função, que aqui era x vezes y, sobre x quadrado mais y quadrado. Aí você usava a reta y igual a x. Aqui, ó, nessa função, não. Para você obter uma coisa desse tipo, ou seja, uma anomalia, você tem que escolher os caminhos adequados. Aqui teve que ser uma parábola. Retas não adiantou para a gente. Tá certo? E no próximo vídeo, então, nesse vídeo agora, ele foi dedicado a nós determinarmos estratégias para mostrar que limites não existem. Que é encontrar caminhos distintos com limites. Caminhos distintos, cujos limites da função são distintos, né? E como é que você utiliza a definição, ou como que você calcula um limite que existe, tá? Então nós vamos trazer um exemplo exclusivo de limite que existe no próximo vídeo, beleza? Enquanto isso, um abraço para vocês, muito obrigado por terem me assistido, e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.